Para uma conversa com Felipe Ramos, que é especialista em relações internacionais e está com a gente aqui no Novo Dia mais uma vez. Tudo bom, Felipe? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carol, e a todos da CNN Brasil. Bem, Felipe, eu vou utilizar aqui a manifestação do Kremlin, manifestação de agora há pouco, que eles se referem a essa desistência de Joe Biden, que ela não foi uma grande surpresa. E dessa afirmação eu te faço uma pergunta, a desistência de Biden foi uma surpresa, Felipe? Não, foi o resultado de um movimento que vinha acontecendo há bastante tempo, né? Desde das primárias democratas, na verdade, já se discutia de que, apesar dele ser o atual presidente, portanto tinha certa prerrogativa, né, de ser candidato à reeleição, a idade foi desde o início, desde o começo da campanha, né? Justamente porque, por ter 81 anos, ele já supera a expectativa de vida ao nascer do americano médio. E se ele teria condições de chegar aos 85 anos de idade no final do segundo mandato, ou seja, cumprir completamente o segundo mandato, era uma questão natural, né, da discussão pública democrática. E aí, com todos os resultados negativos, né, da campanha, do modo como ele foi encontrando dificuldades a falar, a lembrar, né, de nomes, tudo isso foi colocando ainda mais pressão até resultar no debate desastroso que ele teve justamente na CNN, e os últimos dias também, inclusive com a questão da Covid-19, da qual ele foi acometido, né? Então, tudo isso colocou um caldo muito negativo para o Biden, e acho que ele tomou a decisão mais natural e sensata, e agora, né, abre uma nova oportunidade para o Partido Democrata superar essa discussão negativa sobre a saúde do candidato. Felipe, a gente pode dizer que os cronômetros da corrida presidencial foram zerados? Tudo recomeça do zero agora? Sim, e não há muito problema nisso, né? Porque, em geral, as campanhas eleitorais nos países democráticos acontecem realmente em poucos meses, né? E, às vezes, até em países parlamentaristas, em questão de semanas, você organiza uma candidatura, uma campanha, como se viu, por exemplo, recentemente na França, né? Que em semanas o Macron chamou a eleição e, rapidamente, houve um resultado. Portanto, não é impossível, né, para os democratas, pelo contrário, em 4 meses, né, conseguir estabelecer o nome, que por enquanto vai sendo da Kamala Harris, e temos que observar também se aparecerão outros nomes para contestar aí a candidatura da Harris para o Partido Democrata. Américo Martins e Sérgio Patrick já aparecem em tela também com perguntas para o Felipe. Por favor, Patrick, com você. Obrigado, Carol. Bom dia, Felipe. Na verdade, a minha observação aqui dos Estados Unidos é que dá origem à minha pergunta, né? Eu vejo os americanos, de modo geral, muito mais preocupados com a situação interna, né? O tamanho da inflação, o que cabe no bolso para comer, e às vezes até alguns temas que são chamados mais de culturais, né? Como aborto, como outros temas nessa linha, do que exatamente com relação a outros países, a posição americana na OTAN. Parece ser mais uma preocupação do mundo com a eleição americana do que uma preocupação dos americanos com relação ao mundo. Como é que essa questão da presença americana no mundo se dá nessa eleição nesse momento, e se muda alguma coisa com Kamala Harris no lugar de Joe Biden, Felipe? Sim, na verdade isso é histórico, né? Os americanos, não somente os americanos, mas basicamente os cidadãos de qualquer país, né, eles têm a preocupação muito mais com as questões diretas que afetam sua vida. E a economia, em geral, é a primeira questão, né? E depois, com as novidades das guerras culturais nas últimas décadas, né, a ascensão do identitarismo, a contraofensiva conservadora, tudo isso colocou temas como aborto, posse de armas, né, e também nessas questões discutidas nos debates nacionais, e principalmente nos Estados Unidos. Então, esses serão os temas fundamentais. Os temas internacionais são consequência da eleição presidencial. O mundo todo olha para os Estados Unidos por ser a maior potência global, a primeira economia do mundo, mas os americanos olham menos para o mundo, não somente os eleitores do Donald Trump. Os eleitores do Donald Trump, eles até olham, de certo modo, bastante para o mundo no sentido negativo. Eles veem como negativo que os Estados Unidos gastem tanto dinheiro com a Ucrânia, com Israel, com outros países do globo, dando dinheiro para a ONU. Né? Então, o que eles querem é manter os dólares dos contribuintes nos Estados Unidos, colocando os Estados Unidos, portanto, numa postura mais isolacionista. Né? E tanto o Trump quanto o J.D. Vance são muito dessa postura. Né? A Kamala Harris seria uma continuidade do Biden nessas posturas, ela não se diferencia muito.
E acho que a grande questão que a Kamala Harris oferece é justamente ser mais de 20 anos mais nova, né? E, portanto, acabar com essa discussão sobre a saúde, né? Mas o grande ponto negativo da Kamala Harris é que ela, primeiro, tem a mesma rejeição, basicamente, do Joe Biden, na faixa dos 50%, que também é similar à do Donald Trump, e vem como o nome do governo. Então, ela continuará sendo vitrine dos aspectos negativos do governo Joe Biden durante a campanha. Américo Martins. Felipe, muito bom dia, muito obrigado pelo seu tempo. Me parece que o nome da Kamala Harris vai acabar se consolidando, embora não tenha o apoio unânime de todos, mas tem apoio forte de alguns nomes bastante importantes. Outros, como o ex-presidente Obama, não endossaram a candidatura dela, até porque ele quer se colocar como um estadista acima dessas brigas para eventualmente ajudar numa união do partido ali na frente. Mas a minha percepção é que as chances dos democratas de fato ganharem a eleição, ou pelo menos melhorarem nas pesquisas, depende muito da união do partido. Ela conseguiria promover essa união dos democratas de forma a energizar o eleitorado e fazer com que eles de fato decidam ir às urnas? Sim, são duas possibilidades, Américo. Por exemplo, uma delas é que você mencionou, se resolver logo a questão do novo nome do partido, né, para a candidatura, e aí se colocar toda a força do partido, inclusive os recursos de campanha que já existem para a candidatura do Biden, estão ali guardados, né, para a campanha da Kamala Harris, ter essa unidade geral do partido e fazer frente, apresentar isso ao país e aí ter 4 meses de campanha. Uma outra possibilidade, na verdade, é justamente de energizar a campanha democrata, porque o Donald Trump, como é um grande showman, ele em geral consegue trazer para si os holofotes nacionais, com as coisas polêmicas que ele fala, né? Então, com os ataques que ele faz a todo mundo, com os apelidos que ele coloca nas pessoas. Então, isso traz muita atenção das manchetes. O que poderia trazer, por exemplo, mais manchete para o Partido Democrata? Além da desistência do Biden, que já tirou a atenção do Trump, e agora a discussão se vai ser a Kamala Harris ou não, se houvesse um período no partido de discussão sobre um possível nome, isso deixaria muita surpresa para as pessoas, né? O que vai acontecer com os democratas? Quem será o candidato? Isso não necessariamente é negativo, né? Um candidato mais surpreendente, depois de um processo mais aberto de busca de um novo nome, poderia trazer muita energia para o partido e poderia trazer um nome também mulher. Se cogitou a Michelle Obama, mas também tem a Gretchen Whitmer, governadora de Michigan, que é um swing state importante, né, um estado pêndulo. Portanto, manter aberto um pouco mais contra as elites do partido, que já se apressam para colocar a Kamala Harris, deixar um processo um pouco mais democrático, poderia também surpreender os Estados Unidos de forma positiva e trazer uma grande novidade para a campanha. Mas a grande aposta é de Kamala Harris, Felipe. Essa é a leitura hoje dada como certa. Como é que a gente pode definir o que foi a atuação dela como vice desses 4 anos no cargo nos Estados Unidos? É uma pessoa que tem uma competência muito grande, tem uma história, uma biografia também muito boa, né? Também representaria uma novidade, né? Se ganhar a eleição, seria a primeira mulher, né, presidente dos Estados Unidos, primeira mulher de cor também presidente dos Estados Unidos. Então ela já tem alguns pontos positivos. A sua atuação foi sempre muito leal, né, ao Biden, né? Sempre mostrou uma unidade, sempre mostrou também uma capacidade de estadista, fala muito bem, tem uma boa retórica, né, consegue se articular bem com toda a elite do Partido Democrata, com seus principais líderes, vem do Senado, vem do Legislativo, então tem um bom diálogo também com a casa. Como vice-presidente, ela é também a presidente, né, do Senado, e, portanto, tem uma boa atuação junto com os senadores, que será muito importante, né, se os democratas conseguirem manter essa maioria que hoje tem aí, bem pequena, né, justamente de um nome, no Senado americano, né? Portanto, tudo isso coloca também pontos positivos para Kamala Harris. Mas, mais uma vez, é preciso lembrar que ela é também o nome atual da administração, portanto, receberá, né, as pedradas, né, por ser o vidro, né, da administração, e também uma rejeição de partida um pouco alta. E esse será um pouco dos desafios que ela enfrentará. Patrick? Gostaria de saber sobre o eleitorado moderado, Felipe. Kamala Harris tem o mesmo apelo que Joe Biden, né? Porque essa foi uma das grandes forças de Biden
para se eleger em 2020, né? Conseguir defender os democratas, mas também atender a interesses, ou pelo menos interessar ao eleitor moderado que não se empolga, não abraça uma candidatura de Donald Trump. Também dá para dizer o mesmo de Kamala Harris, ou esse pode ser o principal desafio dessa campanha? O principal desafio, porque a Kamala Harris, ela tem ao mesmo tempo... O Joe Biden veio justamente da ala bem moderada do Partido Democrata, né? A Kamala Harris, apesar de não ser da ala radical ou da ala esquerda do partido, ela dialoga mais com os temas relacionados à identidade, né? Os temas identitários, o aborto um deles, né? Ela tem falado muito da questão do aborto, que é um tema positivo para os democratas, né, nesses últimos tempos, porque os republicanos adotaram posturas muito extremas em relação ao aborto, né, a superação, né, a anulação da decisão Roe v. Wade, que era a decisão que permitia aborto nos Estados Unidos, foi rejeitada pela maioria do público americano, inclusive, né, grande parte de republicanos que acharam a decisão muito extrema também. Então, ela, ao ser a favor dos direitos reprodutivos da mulher, ela não é necessariamente vista como radical nesse ponto, mas alguém que defende a legislação que existia, a decisão judicial que existia, né? Mas ela tem algumas dificuldades justamente por ser vista como alguém um pouco mais ligado aos temas identitários do que o Joe Biden. Isso pode ser trabalhado de uma forma positiva ou negativa, a depender de como ela constrói a imagem a partir de agora. Américo. Felipe, uma das questões que a Kamala Harris vai apresentar aí, se ela for confirmada como a candidata, é a questão da idade. E uma outra é o fato dela ter sido promotora de justiça, ou seja, ter sido envolvida em muitos casos ali, levando muitas pessoas para a cadeia, por exemplo, ela não é promotora de justiça na Califórnia. Ela vai tentar apresentar ali uma narrativa de que ela é a promotora contra um candidato, um criminoso condenado, como ela se refere, e já se referiu mais de uma vez, e o Biden também, ao Trump. Esse tipo de narrativa cola? Sim, esse é um excelente ponto, né? Ao mesmo tempo que ela tenta se colocar como uma promotora que foi dura, e de fato, né, a história dela como promotora na Califórnia demonstra isso, né? Mas ao mesmo tempo a Califórnia, o estado do qual que ela representa, de onde ela vem, tem uma história recente de uma experiência muito grande, né, de experimentação muito forte com, inclusive, essa redução da penalização, da criminalização das condutas, né? Foram aprovadas leis que permitem ou que proíbem, vamos dizer assim, coíbem a força policial de prender indivíduos cometendo furtos até certa quantidade de dólares, o que alimentou certa onda de saques em alguns lugares. Então, isso coloca algo como negativo. Uma parte conservadora dos Estados Unidos vê a Califórnia como muito exagerada nesses temas identitários, nesses temas sociais. Então, ela vai ter que trabalhar também bem isso na campanha, né? E justamente trazer o fato de que ela era promotora e de que o Donald Trump é justamente, né, um condenado, algo muito forte, né, para o marketing político da Kamala Harris nesse momento, para fazer frente a qualquer discussão sobre os exageros liberais da Califórnia. Bem, Felipe, falamos aqui bastante sobre os democratas e o republicano e Donald Trump. Quando a gente fala de uma mudança do lado do adversário, necessariamente ocorrerá uma mudança da estratégia político-eleitoral de Donald Trump. O que a gente pode prever nessa redefinição de rota de Trump? Sim, né? O Donald Trump costumava dizer que seria, e costuma ainda, né, dizer que seria mais fácil derrotar a Kamala Harris. Mas isso é bem da boca para fora, porque obviamente o Joe Biden, pela questão da idade, por toda a discussão que vinha tendo-se sobre ele negativamente, sobre se ele conseguiria ou não terminar o mandato, para Donald Trump esse era o cenário ideal, né? Ele se mostrando como o homem forte dos Estados Unidos e o Biden como o homem que está aí tropeçando nas próprias palavras, né? Então, a troca pela Kamala Harris, que é uma figura mais jovem, né, com capacidade retórica maior, para o Donald Trump, né, a novidade que traz o Partido Democrata, a atenção nacional para o partido, para o Donald Trump esse não é o melhor cenário, né? O Partido Republicano hoje é um partido trumpista, né? O Trump conseguiu uma hegemonia inimaginável no partido e a nomeação do vice J.D. Vance demonstra isso, né? Ele já não precisa mais sinalizar para as alas históricas, os republicanos históricos, né? Ele consegue dominar todo o cenário.
e vai manter a mesma trajetória de apostar no ataque, né? Após os atentados, se esperava, até se apostou no Donald Trump, apostando um pouco mais na unidade nacional, e ele, nos últimos comícios, já tem demonstrado que esse Trump não existe, que ele continuará sendo o Trump do ataque e da ofensiva. Felipe Ramos, especialista em relações internacionais, essa conversa conosco aqui no Novo Dia. Mais uma vez, Felipe, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Muito obrigado, sempre à disposição.